Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mãe Pode, o lugar de você ouvir e ser ouvida. Estamos hoje com convidadas muito especiais, mas antes, deixa eu me apresentar se é a primeira vez que você está por aqui. Eu sou a Larissa Portugal, psicóloga, mãe da Ana. E muito mais, né? E muito mais. Eu sou a Ana Clara, jornalista, mãe do netinho e mil e outras utilidades, né? Que a mãe pode ser tudo, Isso tá, aí, gente? A mãe pode. E aí, agora eu quero apresentar para vocês as nossas convidadas. Essa mesa tá super especial. Hoje nós estamos com... Jogo a bola para vocês. Eu sou a Lívia Sá. Sou consultora em amamentação, enfermeira, mãe do Arthur e várias outras coisas mais também. Eu sou a Natália Rodrigues, sou fonoaudióloga, sou mãe da Maitê e do Arthur. E aí, gente, vamos pensar nas... Gente, muito assunto polêmico para falar de fono e amamentação, né? Muito. De treta. Eu passei pelas duas, né? Pelas duas especialidades Eu também. com meu bebê. E aí, Lívia, vou começar por você, tá? Amamentar é para todo mundo? Sim, com toda certeza. Mas será que todo mundo quer? A gente precisa pensar um pouco nisso também. Eu vou muito do... A pessoa tem que estar muito bem informada. Com todas as informações, ela decide o que ela quer fazer. Uhum. E se ela não quiser amamentar, ok, tá tudo bem. E se ela quiser amamentar, eu vou apoiá-la de todas as formas. Inclusive, não só mulher, já começar a treta. Uhum. Não só mulher pode amamentar, mas pessoas trans também podem, enfim. Pessoas que adotam também podem. Não precisa necessariamente gestar para amamentar. E eu acho que... Já estou começando com o pé na porta, mas a gente abriu uma caixinha de pergunta e vieram muitos assuntos assim. Então, vou me basear pelo que a audiência... Existe essa coisa de ser mais mãe, menos mãe? Existe amar amamentar e odiar amamentar? Como é que é isso? Existe amar e odiar. Existem pessoas que odeiam amamentar, mas sabem que aquilo ali é o melhor pro bebê e acabam fazendo, enfrentando tudo para continuar fazendo aquilo ali. Tem gente que ama e mesmo assim é muito difícil e desiste no meio do caminho. Mas o que eu gosto sempre de falar é que amamentar não é régua de medir amor. A amamentação não é isso. Legal. A gente não sabe, a gente não tem como medir quanto que eu amo meu filho, se eu amamento, se eu não amamento, se eu tive cesárea, se eu tive parto normal. Isso não tem como, não existe menos mãe, não existe isso. Gente, eu tenho uma preguiça de menos mãe, mais mãe. Ai, gente, não juro. existe, não existe, isso é muito difícil. Eu acho que não tem como a gente fazer essa medida. Eu ouvi uma frase uma vez e eu levo isso. Um peito com dor é muito pior do que uma mamadeira com amor. Nossa. E é sobre isso, sabe? É libertador. Mamadeira traz amor também. E a gente tem que estar pronta para discutir isso. Eu falo que amamentar é isso aqui, né? Eu aprendi isso e eu repito isso. Amamentar é isso aqui. Então, se está no peito, se está na mamadeira, o importante é essa conexão que você cria com seu bebê, independente da forma que você está sendo alimentado. Mas é claro que existem várias maneiras que a gente consegue fazer para... Não é só, não tá muito difícil, eu vou desistir. Por quê? Porque a gente se pinta muito, né? A cultura, a sociedade, a televisão, a internet. Até alguns profissionais, né? Alguns médicos. Pintam a amamentação como se fosse uma coisa mais linda. A mãezinha, que não sei o que, que não sei o que. Mãezinha também é outra coisa que eu não gosto. Porque eu acho que a gente não é mãezinha. Nós somos mãezonas. Já falei sobre isso, né? E aí, se foge muito daquela mãe linda, maravilhosa, maquiada, amamentando feliz, as pessoas já costumam desistir. Então, existem várias possibilidades. Esses dias eu fiz um atendimento que quando eu falei pra ela que ela podia amamentar o filho dela na mamadeira, com o leite dela, se ela quisesse, eu olhei assim pra ela, eu percebi que saiu assim um peso das costas dela. Que eu percebi que ela não estava querendo, mas ela sabia a importância do leite materno. Eu falei, ainda assim vai ser aleitamento materno exclusivo. Porque ela vai estar tomando seu leite na mamadeira. Pode ser de outras formas? Claro que pode. De jeito nenhum estou fazendo apologia, não estou falando que a mamadeira é boa. Mas é possível. Não é só ficar no peito exclusivo e fórmula e na mamadeira exclusivo. Existem vários caminhos possíveis entre um e outro, sabe? Sim. E eu percebo muito que existem extremos quando a gente fala de amamentação, né? Sim. Ou você é a mãe que... eu amamento, tenho parto normal, eu tô...
tudo que passa por dor eu tô lá porque é o melhor, ou eu me sinto uma mãe menor porque eu quero o caminho mais fácil, eu quero o caminho mais seguro. E aí eu percebo muito que a amamentação tem muito a ver com ansiedade. Total. Você não tem controle nenhum da amamentação. Sim. E a amamentação, ela não é imediata. O imediatismo não está relacionado. Por isso E que nós- muitas atrapalha, desistem. né? Muitas desistem. E hoje nós estamos num mundo imediatista, Da hora, gente. ansioso. Então a gente tem um bebezinho que acabou de chegar no mundo. Às vezes o bebê, ele pode levar até 72 horas para se interessar pela Nossa, sucção. não sabia disso. Ele pode fazer isso. Então, nesse momento, a gente precisa de quê? Muito contato pele a pele. Muito tempo de conexão e muito tempo. E tudo isso já tem que ter paciência. E é isso, Né? pegando o gancho das 72 horas, a gente vai lá pro hospital, né? Porque se a gente entende, se os profissionais que estão lá entendem isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar proteger a amamentação de alguma forma, proteger a produção. Porque se a gente tem um bebê que não está tão interessado assim, e aí a gente já sabe que normalmente já indicam fórmula, o que a gente tem que fazer? Já estimular que essa mãe estimule a mama. Use bomba, tenham bombas boas disponíveis no hospital para poder garantir isso. Ensinar ela a fazer ordenha na mão mesmo, para que ela... Eu tenho indicado isso para gestantes. Leva uma colher de chá. Você falou isso pra mim. Falei. Eu levei, o Luan não entendeu nada. Eu deixo minha colher aí. Que se de tudo quiserem dar fórmula para você, peraí que eu sei tirar o meu leite, eu vou dar. Não tem porquê dar fórmula, eu consigo tirar aqui, porque se você já treinou isso antes. Mas normalmente não é A não é informação é a recomendado. base de tudo. É. O bebê precisa de 3 a 5 ml, né, Lívia, no Sim, primeiro de dia, 5 a 7 não é muita gastricamente. coisa, Então, pouquinha coisa. assim, se você tiver a colherzinha de chá, você vai conseguir É isso. suficiente. Alimentar o seu Mas bebê. a gente luta contra o sistema, né, gente? Assim, é a cultura, são os familiares, sim, eu entendo. Eu trabalho em hospital, né? Vocês sabem disso. Eu até levanto a bandeira que existe muita coisa por trás de uma equipe. Não é só o que vocês veem ali. A gente tem profissionais de saúde esgotados. Nós temos escalas de trabalho horrorosa, tá? Nós temos profissionais que são transferidos a cada plantão, a cada 15 dias. Então, é completamente difícil você pegar e treinar uma boa equipe nessa condição. Gestores também não veem. Macaé não tem uma assistência só maternidade. A gente não tem ainda na cidade um olhar. Então, tem Muita muitas coisa questões envolvida. envolvidas para a gente chegar na ponta naquele profissional E colocar a e culpa, colocar a culpa naquele, nele, né? Desde que você falou Que com isso foi. com você sobre Eu desculpa te levanto perguntar. essa bandeira porque eu tô lá dentro e eu conheço também, assim, os meus colegas que tentam fazer. Eu sei o que a gente enfrenta. Você tá dos dois lados, né? E desde quando ela falou isso uma vez comigo, lá numa roda de conversa, né, que a gente teve, eu sempre repito isso, sempre reproduzo isso, porque a gente acha realmente que é por culpa do profissional, mas vem essa sobrecarga enorme que os profissionais têm, que a gente não tem tempo, né? A gente não, os profissionais estão lá porque eu nunca trabalhei no hospital, nem tenho vontade, pelo menos até agora. E são sobrecarregados e tem que trabalhar, fazer vários plantões para poder dar conta, porque o salário não é tão justo assim. E aí vem da gestão, que também, por sua vez, acha, por exemplo, acha que enfermeira já sabe de amamentação e se vire com isso. Enfermeiro, ele Não pode estar em precisa qualquer capacitar. setor. Ele pode estar na maternidade hoje, no centro cirúrgico amanhã, na UTI adulta mês Faz que um vem. Severino, né? E se a gente não se especializa naquela área, e aí também tem isso, se você... Eles não estão muito afim de ver se você tem aptidão Especialidade, naquela né? área, se você gosta daquela área ou não. Eles vão te botar ali porque é para cobrir alguma coisa. Tem que cobrir. É isso, é assim. Porque que alguém funciona, falta, é assim né? Porque que alguém foi funciona. transferido. Porque Exatamente. acredita-se que na nossa formação, a gente saiba de tudo. Mas, por exemplo, a amamentação a gente não sabe na faculdade. Nenhuma faculdade tem, na base curricular, uma disciplina só de amamentação. Para mim, tinha que ter. Deveria Com ter, né? certeza, Uma com disciplina só certeza. disso. Aham. É uma pincelada que dá sobre amamentação. Eu dei aula no FRJ, o que tinha além lá de amamentação eram os projetos de extensão. O projeto de extensão tinha várias coisas falando sobre amamentação. Mas na grade de saúde da mulher não tem. Tem pouquíssima coisa. Saúde da criança, pouquíssima coisa. Eu dava aula lá, eu sabia como é que era. Se eu não forçasse, se eu não mostrasse, então a coordenação dos lugares não tem essa informação. Acha que é óbvio, né, que a gente vai aprender sobre isso na faculdade. E aí, se não tem educação continuada, se não tem um protocolo direitinho para seguir, fica qualquer um. Vocês provavelmente passaram por isso. E ou conhece alguém que passou, que estava internado, e quando estava internada, cada profissional que passou te deu uma orientação completamente diferente. E agora, uma pergunta para a Nath. Por que fonoaudiologia? Como que você chegou aí? É uma história. Então, eu já tenho assim, uma referência na minha casa. O meu pai é da área da saúde, meu pai é enfermeiro.
E então eu já vi os cuidados, via sempre ele, assim, né, em eventos, alguma coisa, sempre prestando assistência, ajudando as pessoas. E eu vi que eu tinha uma aptidão para isso. E aí, chegou aquela fase, eu falei, é a saúde, vou fazer alguma coisa da saúde. Pensou em enfermagem? Não pensei em enfermagem. Eu fui inclinada para medicina. Só que, incrivelmente, vocês não vão acreditar, eu achava impossível ficar dentro de um hospital. Não conseguia. Passava mal, não gostava de hospital. Falei, não tem como, é impossível, gente. Uma médica que não pisa no hospital. E aí, meu pai, ele é da área da saúde ocupacional. Eu falei assim, não, você pode ser médica do trabalho, maravilhoso. Mas primeiro eu vou ter que estar no hospital. E aí ficou aquela situação, o que eu vou fazer? Pensei em psicologia, nutrição, e aí vem fono. A fonoaudiologia me atraiu, primeiramente, pela audiologia, pela audição. Eu fui apaixonada pela audiologia para a faculdade. Eu me dediquei muito, eu queria ser perita, entendeu? Era, assim, muito além. Trabalhei quando me formei na saúde ocupacional, mas eu fiz estágio, eu estudei no Rio, fiz estágio na Prefeitura de Macaé. Então, eu já tinha um contato com a Prefeitura, eu era estagiária do CMEAS. Então, já foi quebrando um pouco, já atendia. E, assim, o meu perfil era criança. E aí, a audiologia ocupacional me levava para adultos, um mercado muito mais, assim, frio. Você não tem contato, é muito dinâmico, é muito rápido, nem é clínico, entendeu? E aí, as crianças já vinham perto de mim naquele momento. Daí, quando eu volto para Macaé formada, eu tive a oportunidade de um contrato. Certamente, vou voltar para o CMEAS. Não. Eu vou para o HPM. E aí? Para quem não sabe, é o Hospital Público de Macaé. O Hospital Público de Macaé. Se as minhas amigas enfermeiras estiverem vendo, quando assistirem, vão lembrar e vão rir. Eu tentei fugir. Não quero isso. Eu falei, não vou ficar, isso é impossível, gente. Acabei o estágio no CMEAS, o que fizeram? Não é assim, não tá legal. Não, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Eu cheguei lá, a equipe de fonoaudiologia era completamente reduzida. Isso foi no ano de 2009. Eram pouquíssimos. É uma profissão com poucos ainda profissionais e principalmente especializados em algumas áreas, como a minha, de neonatologia e pediatria, UTI-NEO e UTI-PED. Quando eu cheguei no hospital, tinham 3 profissionais que não eram da cidade, 2 cobriam UTI-NEO e PED e só uma dos adultos. E aonde que eu caio? Na UTI adulto. Aí eu quase morri. Falei, não queria trabalhar no hospital, não tenho condições de ficar no hospital, não gosto do cheiro, não gosto do ambiente. Não quero adulto. Vou para setor adulto. Falei, caramba, tem nada a ver comigo. E aí, uma fono que eu agradeço muito, vou falar, a Cris Rangel, que é uma fono maravilhosa. Já entrevistei a Cris. É maravilhosa, minha amiga. Ela atende adultos, é excelente. E ela falou assim, você tá muito nova. Eu estava muito nova, gente. Eu tinha 22 anos. Eu entrei na faculdade nova e saí muito nova. E já fazia pós em audiologia, tá? Caramba! Não tem pós-graduação vida pra isso. em audiologia. E ela falou assim, você é boa. Você tem potencial, você tem raça. Se você quiser, eu treino você por 1 mês. E daí você decide. Se você achar que não, você sai do contrato mesmo. Eu falei assim... E aí, meu pai também falou comigo. Falou, acabou. Chegou a hora de você trilhar. Se você sair, é só conta e risco. E além de tudo, falei, já, né? Fiz faculdade, meu pai já pagou a pós e tal. Falei, não, eu vou ficar 1 mês. No início, gente, o monitor apitava. Assustava. Porque a Lívia falou assim. E a gente na faculdade não tem noção real do que vai encontrar. E principalmente a fonoaudiologia hospitalar é nova, entendeu? Ela não é uma área tão antiga e a gente não tinha tanta entrada. E com isso, eu me assustava. Um aparelho de pressão dentro do leito inflava. Eu fiquei, que barulho é esse? E aí, o que está acontecendo? Enfim. E ela me ajudou. Agradeço quem eu tive no início do meu caminho. A jornada, eu até considero que é bem bonita. Porque isso foi no ano de 2009. Eu fiquei lá de 2009 a 2012. Treinei nos adultos. Agradeço por ter treinado. Agradeço a Deus, porque eu acho que tudo na nossa vida vem direcionado, porque esse treinamento no setor de adultos me deu muita confiança para atender a pediatria, a UTI PED. Foi uma escola para Foi você, uma escola. A pediatria é você pensar em algumas condutas, manobras menor na criança. E para o NEO, você vai diminuindo ainda, né? Aí você chega no NEO, né? Lá. Mas a pediatria também é um pouquinho desafiadora.
E aí eu treinei e fiquei lá no hospital até 2012. Depois eu saí em 2015. Fiquei de 2012 a 2015 na audiologia. Tive minha chance na audiologia. E em 2017 eu assumi um hospital privado, uma UTI NEL, e depois 6 meses assumi a UTI NEL e o UTI-PED de outro hospital privado. E fiquei. E após 14 anos eu volto para o HPM. E assim, o que me encanta é ver que os profissionais, a equipe multi entendeu o que é a fonoaudiologia. A devida importância, né? O fonoaudiólogo. Eu disse isso ontem para minha equipe. Eu ainda volto e hoje eu sou coordenadora do serviço de fonoaudiologia da Secretaria de Média e Alta Complexidade do município. Então, eu vejo as unidades de urgência e emergência, a gente fala assim, mas fono, unidade de urgência e emergência? Sim. Uma pessoa que teve um AVC, ela merece uma avaliação de deglutição em 24 horas. Sabe? A gente consegue já preservar aquela via oral. Sobrevivência, né? Sobrevivência. E a equipe clama pela fono. É a gente que chega lá e ajuda o pediatra a tomar aquela conduta e garantir essa via oral tá segura. Esse bebê suga, esse bebê não tem, ele corre risco de ir para casa se ele não tiver outra via. Ele precisa ficar aqui mais um dia em alojamento para a gente conseguir conquistar essa amamentação. E eu disse isso a elas conquistaram aquele lugar de 2009, que eram 3 profissionais, hoje a gente tem uma equipe de 13. Não é o suficiente ainda, é um hospital com muita demanda. Nos hospitais privados também. Não considero que é o suficiente. A gente fica completamente desgastado. Porque Macaé tem uma demanda das cidades vizinhas também, né? Sim, a gente não absorve só o município de Macaé. Isso já é um fato, né? Nem o SUS, nem a rede privada. A gente absorve ao redor. Mas, assim, eu fico feliz de ver a fonoaudiologia, do como eu estou vendo, do local que eu estou vendo agora, sabe? Como conquistou, e eu creio que a gente vai avançar muito mais. Hoje eu falo para elas assim, tá cansado, eu sei, tá puxado, mas assim, vocês são solicitadas. Vem pelo outro lado, assim, de que a gente tá conseguindo fazer um bom trabalho, a gente contribui, a gente traz segurança para a equipe nesse sentido, sim. tá? Legal. E agora uma pergunta para vocês duas. Polêmico. Amamentar com sangue é normal? É comum? É para todo mundo? É isso aí? Ué, minha mãe falou isso para mim, né? Quando eu tava grávida, mãe, mas todo mundo fala. Eu vi a Ana passou por perrengues, né? Na amamentação, desafios. E eu vi a Ana, gente, eu quero me preparar. E eu cheguei no consultório da Lívia meio desesperada, assim, eu quero saber tudo que eu posso saber para eu evitar o que eu posso evitar. E aí a minha mãe uma vez virou para mim e falou, Larissa, amamentar é isso, é com sangue. Amamentar é isso. E aí quero ouvir de vocês, mas antes, uma pausa para os nossos comerciais e a gente volta já com a resposta dessa pergunta. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Ilume, Facilitoy, Óticas, Jukai, Rei Eletrônico, Aerocópias, Big Brookie, Agilize, Clínica Pélvica, Unhas Cariocas, Mamãe Eu Quero, Lé com Creme, Monteiro Designer, Glow, Longe Vitale, Glow Up Fit e Casa dos Colchões. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. E disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Estamos de volta dos nossos comerciais. Estou me sentindo Eliana, gente, no programa. E agora a tal resposta da pergunta polêmica. Vamos lá, quem começa? A diferença do comum pro normal, né? Vamos explicar isso. Você perguntou se pode amamentar com sangue. Pode. Porque tem gente que fala, tá sangrando, tá machucando, não posso dar o peito porque meu bebê não pode engolir sangue. Pode. O máximo que pode acontecer é que o organismo não digere tão bem assim o sangue e ele vai botar um pouquinho pra fora, normal, não tem problema nenhum. Mas é tranquilo com sangue? Não, não precisa ser assim. Amamentar é isso? Não,
Não é isso. Se tá sangrando, se tá machucando, alguma coisa tem de errado. É claro que, assim, a gente também parte muito, a gente vai no 880, né? Não tem que sentir nenhuma dor, se tá doendo. Eu já ouvi isso no hospital, a pessoa falar, se tá doendo é que tá errado. Gente, nos primeiros dias, a pessoa vai sentir um incômodo. Isso é normal. 80%, o último estudo que saiu falando sobre isso, 80% das pessoas vão sentir dor nos primeiros dias. Mas essa dor, ela precisa ser acompanhada, precisa ser vigiada. Se tá doendo muito, continua doendo, não parou mais de doer, tá machucando, não parou de machucar, tem alguma coisa errada que precisa ser resolvido. Não tem precisa, limite, tem um né? limite. Quantas vezes eu já falei, gente, vamos fazer uma pausa na amamentação, você vai continuar na manutenção da sua produção enquanto essa ferida não resolve. Por ser enfermeira, eu consigo lidar também com essa parte da ferida, da lesão. Vamos resolver essa ferida primeiro, depois. Ainda mais quando é o caso, por exemplo, do bebê com a língua presa. A gente sabe que ele vai continuar machucando. Que foi o meu caso, né, Lívia? Que foi o seu caso. Não tem como a gente resolver. Não vai resolver de uma hora para outra. A gente pode fazer pequenas pausas e voltar, mas não é normal. Mas eu queria falar, deixar também para as mamães que, assim, acontece com todas as mulheres, com a gente, inclusive. Eu machuquei, o meu bebê não tinha língua presa, porque quando machuca também, assim, a língua presa é agora a situação, né? É a moda. E até a gente briga, né? Não é a moda, ela é real. Claro que é real, sabe? Dentro da faculdade de fonoaudiologia, houve um avanço e uma mudança. Eu saí da faculdade em 2009, então a gente acreditava que, assim, o frênulo alongava, terapia de motricidade orofacial, operar só a idade pré-escolar, não existia. E eu tô dentro de maternidade há 14 anos. Existiam algumas coisas que a gente falava assim... Cara, impossível. Todo mundo já tentou. A equipe toda empenhou e esse bebê não para de morder. Essa mãe perdeu a amamentação. Esse bebê não ganha peso. A mãe tá aqui jorrando leite. O bebê dá uma simples choradinha. Eu lembro de casos assim que me intrigavam e assim, a gente perdia essa amamentação no meio desse caminho. Sim. Mas o que eu queria dizer é que a gente tem que avaliar, por exemplo, eu tive uma fissura horrorosa com meu filho Arthur. E aí eu decidi, já sabendo, né? Já tinha certo conhecimento. Eu falei, vou parar essa amamentação agora, sexta-feira à noite. Tá doendo, não é assim, não é pra ser assim. Você lembra mais ou menos quantos meses ele tinha? Na primeira semana de vida. Ah, tá. Primeira semana. A gente chegou em casa, ele tinha feito uma semana na quinta-feira, isso foi na sexta e sangrou. E realmente assusta. Pode falar para quem for, qualquer profissional de saúde, médico, pediatra, o que for. Aí eu falei, não quero amamentar assim, me assustou. Parei sexta. Falei, vou parar 24 horas. Vamos fazer um teste. Vamos fazer o teste. Aí bombeei só no... não tive coragem nem de aumentar a velocidade da bomba. No que estimulava. E graças a Deus eu estava num processo bom, né? De descida do leite e tudo mais. Aí, de sexta, gente, para domingo, cicatrizou. Na verdade, eu ia voltar no sábado, mas eu fiquei ainda receosa. Falei, vamos até o domingo. E cicatrizou. Então, assim, acontece. Tenta primeiras condutas, porque às vezes a pessoa já para naquele impacto. Assim, não, tem alguma coisa errada, é língua presa, eu não vou conseguir, é um final de semana, desespera e tenta, assim, eu acho que a informação é liberta, né? Eu sempre falo que o conhecimento liberta. Chama uma boa consultora, chama a Lívia. Eu chamei Lívia com 3 dias, né, Lívia? Do meu bebê nascido. Nunca mais feriu e sangrou. E não foi língua presa, ele não tinha língua presa. Então, acontece. Um ajustezinho, às vezes, uma vez que pega errado, ainda mais que a gente não vai na dormir. Verdade, sabe o que eu acho? Consegue ouvir direito. Eu acho o parto, minha opinião, tá? Eu tive 2 cesarianas por decisão. E aquela primeira posição da gente, os meus 2 filhos me machucaram naquele momento. Na primeira mamada? A gente não tem muito controle do nosso primeiro, corpo, na né? segunda, você não tem. Quem coloca, não tem. É não porque pode vocês foram levantar normal. a cabeça. Você fica ali em estátua no RPA esperando o quarto. E aí, quem colocava, do Arthur já foi muito melhor. Eu acho que evoluiu pra caramba. Eles fizeram sim na cesariana uma golden hour. Meu marido ficou comigo o tempo todo, mas ele posicionava o Arthur. E eu já tava ali dando mais dicas, mas assim, você deitada reta, o mamilo entra. É difícil, o homem não vai ter aquele manejo, jeito, né? Uhum. E aí, o colostro, eu não senti, o colostro começou a ficar retido. Ele mordeu, porque o bebê, ele vai no instinto, ele quer fluxo, ele quer achar. E aí, quando ele vai e ele não acha, ele vai morder. Mordida é um reflexo. Ele relaxa e ele entra no processo de sucção, porque ele acha o fluxo. E aí, ele começa a coordenar, sugar, deglutir. Voltando pra treta, a gente vê muita treta assim. Às vezes, o bebê só tá puxando forte porque o leite não tá vindo ainda, e a pessoa já acha lá que é o problema da língua. Também. E não tem, necessariamente, não tem uma coisa a ver com a outra. Então, eu acho que eu machuquei, foi ali.
naquele momento. E a fissura, ela é uma sequência, gente. A lesão aberta ali. Você vai toda hora mexer naquele machucado. E é por isso que é importante ter avaliação profissional, né? Exato. E é isso, às vezes uma pausazinha já resolve o problema, mas é uma pausa acompanhada, é claro. Não pode pausar simplesmente sem tirar o leite, sem organizar, tem que ver. Uma coisa que eu sentia muito era como se tivesse assado. Sim, esfoladinho, né? Eu senti também. Que é muito o meu criou uma casquinha, né? Ficou... Lembra, Lívia? 1 milhão de mães. Lembra? Tipo, foi ontem. Mas, realmente, chamar a Lívia foi a minha salvação, né? Da minha amamentação. Eu passei muitos percalços. Ai, gente, eu vou chorar nessa edição. Toda edição eu choro. Mas, realmente, foi uma situação que mexe muito comigo, né? Porque, assim, eu idealizei muito o meu parto e eu tive o parto do jeito que eu sempre sonhei. Eu tive meu parto natural, humanizado, em casa. Meu bebê nasceu dentro da piscina. Aquele cenário idealizado, né? E aí, minha primeira decepção foi com a amamentação. Eu tava curtindo, na verdade, eu tava tão anestesiada, né? Que eu não tava acreditando que deu certo o meu parto, sabe? E aí, logo em seguida, no segundo dia, né? Eu chamei Lívia no terceiro. No segundo dia, me veio um balde de água fria com a amamentação, porque eu realmente... Que isso? Eu achei que fosse normal. Eu falei, natural. Que dor é essa? É essa dor que todo mundo fala? Sabe, porque foi uma dor que ela foi evoluindo para outras partes do corpo. E eu lembro que as pessoas falaram muito, que você não gente. estava sentindo dor, né? Que era normal. Ai, gente, é muito difícil, porque a gente tem que lidar com as experiências das mulheres em nossa volta, principalmente as mais próximas, né, que estão ali para nos apoiar. Só que acaba que quando essas mulheres compartilham as experiências dela, em vez de dar força pra gente, deixa a gente mais porque fala muito mais sobre elas do que sobre você, né? Quando Eu acho que é um pouco da disso. comparação é isso. O foco não tá sendo a sua dor de agora. Tá sendo a que ela passou. A dor que você tá sentindo. E é isso, tipo assim, dói mesmo, é normal sentir dor. Eu também senti. Minha coluna também travou. E aí depois foi uma sucessão comigo, né? Depois veio a dor no pulso. Aí eu não conseguia segurar meu filho. Túnel do carpo, né? Síndrome do túnel do carpo. Aí eu não conseguia também segurar o meu filho para amamentar. Aí eu tinha que botar a almofada, mais o travesseiro, mais equilibrar. Enfim, aí as costas travadas da coluna, porque eu amamentava assim, né? Isso, tensa. Tava sentindo dor, tava tensa. E nisso a criança assim, né? Meu filho assim também, tadinho. Ele ficava assim, ó. E aí, depois Lívia foi a primeira profissional que avaliou a língua dele, né? E era um feno duvidoso. Não era tanto, sabe? E aí, depois eu passei pela fono. Lívia me encaminhou pra fono. Passei pela fono. E aí, a fono indicou realmente a cirurgia. E isso a gente conversando, né? Lívia, todos os dias com Lívia. E aí, Ana, como é que tá? Tá doendo? E aí, Ana, melhorou? Não, tá doendo igual. E aí, Ana? Não, também tá doendo. E aí, agora? Acho que eu acostumei com a dor. Mas tá doendo menos? Não, tá doendo igual. Mas é muito isso, de acostumar com a dor. A gente fala assim, eu não sei se eu acostumei com a dor ou se tá doendo mesmo. Eu escuto muito isso. Né? Sim, porque é isso, na verdade, né? E aí a gente fica assim, meu Deus, mas era pra ser tão bonito e eu tô passando tudo isso. E aí meu filho chorando, e aí coincidiu com meu filho ter disquesia. E aí meu filho não fazia o cocôzinho quando deveria. E aí ele chorava mais ainda. E aí eu era o puerpério. E aí depois, com 1 mês e 4 dias, né, Lívia, que eu fui no seu consultório. Acho que foi. Nos primeiros 10 dias, meu filho ganhou peso com a amamentação exclusiva. Ele tava bem lindinho, gordinho. Só que aí, na consulta de 1 mês e alguns dias, ele já não ganhou mais. E a Lívia, eu gosto de compartilhar isso, Lívia, porque às vezes as pessoas têm uma visão totalmente disturpada, né, da profissional. E a Lívia, enquanto profissional que prega o aleitamento materno da amamentação exclusivo, ela falou, Ana, vou ligar para a pediatra que vocês vão precisar entrar com a fórmula. O que significou isso para você? Menina, eu não sei explicar. Porque eu tava ouvindo isso de uma consultora de amamentação falando que eu precisava dar fórmula pro meu filho, porque meu filho não ganhou peso. Você me entende? Então, assim, eu já nesse quadro, desse turbilhão de sensação, aí veio a culpa de não ter amamentado meu filho como deveria, sendo que meu filho ficava o dia inteiro no meu peito. Então, pra mim, ele tava mamando, né? E aí, passando tudo isso, veio assim, meu Deus, eu não fui suficiente. O meu esforço da minha dor, o meu esforço de não desistir, o meu esforço de contratar uma profissional não foi suficiente. Que sabe? mãe sou eu?
Então é isso, eu passei por tudo isso pra ter que dar fórmula, pra ter que dar fórmula, porque foi bem indicada. Por isso que a gente fala que a fórmula salva vidas quando bem indicada, né? E aí ter que ouvir isso da consultora, da pediatra, foi muito difícil, sabe? Assumir que eu falhei, sabe? E aí ressignificar que eu não falhei, porque no primeiro momento eu me senti assim. Exatamente, isso não é uma falha. Você conseguiu corrigir o seu caminho, o bem que era para o seu filho. Porque, gente, isso é assim, você deixou um ponto que eu queria falar muito aqui. O quanto que como que um bebê desenvolve, sabe? Quanto que vale a pena você levar ele ao extremo, ao custo? Não estou levantando bandeira da fórmula, longe disso, mas eu estou levantando uma bandeira do equilíbrio, da orientação. O bebê ele desenvolve neurologicamente com suporte nutricional. Ele precisa comer para músculo fortalecer, para ele desenvolver. E muitas vezes a gente está tão focado que assim, só pode ser leite materno e diminuir a ingesta dele calórica por conta de um desejo, por conta de uma culpa, por conta de muita coisa ao seu redor e que te coloca nesse lugar de falha. E eu digo que quando é bem indicado, exatamente, quando você estava com uma profissional competente, com uma consultora que vive isso e que prega isso de real mesmo, ela não deixou o seu filho entrar nesse desgaste que você vai colher o preço disso. O bebê vai chegar com 3 meses com um gap de peso e de desenvolvimento muito grande. E aí você fala assim, não, então tudo bem, agora eu vou dar forma. Não é assim. Não vai correr atrás desse prejuízo rápido. Aí, quando eu acho que não tem essa orientação, aí você falhou. Sim. Porque esperou 3 meses, né? A gente nem sempre faz o que tem que fazer, o que a gente queria fazer. A gente faz o que é o melhor para o nosso filho. Então, você se desconstrói ali para fazer o melhor para ele. E foi isso que você fez. Você fez a volta no caminho. Você estava fazendo tudo. Pegou um retorno e falou assim, não, ele precisa disso, eu vou ofertar isso. E isso é para as mães também ouvirem, assim, se está no seu limite, se está no limite do seu bebê... Já buscou todas as ajudas já buscou possíveis, informação? Já buscou ajuda profissional, tá de acordo com o seu pediatra? Gente, não fica relutando, porque muitas vezes é a própria mãe que reluta. O pediatra passa olha, vamos complementar tantas vezes. O fono fala, a consultora fala, mas ela não está conseguindo. Porque ela está com a culpa nela, né? A culpa está ali, não tem culpa. Tá tentando se provar, né? E é mais uma coisa que a gente vai no 880 também. Vai muito nessa coisa. Tem que ser aleitamento materno, exclusivo, ou então a fórmula. E dá para achar o caminho do meio também. Pode ser aleitamento misto durante um tempo. E se você quer... Existem as etapas, né? Você quer aleitamento exclusivo, foi o que você decidiu, é o seu sonho. Você quer continuar amamentando exclusivamente. Mas a gente precisa entrar com fórmula em algum momento. A gente entra com a fórmula já com prazo para acabar. Fica acompanhando o ganho de peso de pertinho, ver uma forma de evitar. Claro, quando a pessoa não quer amamentar diretamente no peito, vai fazer igual aquele caso que eu falei. Tira o leite e dá na mamadeira, não tem problema. Mas se a pessoa quer esse aleitamento no peito, a gente faz de formas com que protejam a amamentação. O problema da fórmula não é o problema da fórmula é a forma como ela é oferecida. Se é na mamadeira, aí se você tem um sonho de amamentar, aí vai ser muito difícil conseguir de volta. É possível, já peguei vários casos. Mas fica mais difícil, né? Sim. Não, só para complementar a minha experiência, né? Aí depois passamos por isso. Meu filho teve a avaliação com a fono, operou a linguinha presa. E foi muito engraçado que eu e meu marido também fomos avaliados, né? Pelo dentista que operou ele. E aí o dentista falou, deixa eu ver vocês, pais. Vocês têm língua presa também. A gente não sabia. E a minha mãe que falou para mim com uma naturalidade, né? Da dor que ela sentiu comigo... Então, que era natural eu estar sentindo também porque ela sentiu comigo. E a minha sogra não amamentou nenhum dos 3 filhos. Aí tá aí. Eu com língua presa e meu marido com língua presa. Por isso, né? Que a minha mãe sofreu tanto e não conseguiu depois levar por mais tempo. E a minha sogra nunca conseguiu também por causa de muita dor. Porque não tinha esse diagnóstico, né? Não tinha. Eu falei pra vocês. O teste da linguinha, ele é criado lei em 2014. Aí começa-se a propagar, mas em 2015, o meu também, a minha filha mais velha em 2015, nem eu, como fonoaudióloga, avaliei a língua dela em nenhum momento. E tive muita dificuldade de amamentação com ela. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, eu lembro que quando eu chego no hospital privado em 2017, estava se implantando
o teste da linguinha como triagem. Foi até legal, porque não são todos os hospitais, eles foram pioneiros. Quando eu fiz o curso com a doutora Roberta Martinelli, que é a que criou o protocolo, participou da lei, eu levei para ela a caderneta do hospital. Ela falou assim, poxa, muito bom. Eles estão voltados ali, querendo fazer o teste, né? E eu saí de lá e falei assim, eu tenho certeza que Maitê tem língua presa. Eu no carro, quando eu cheguei no curso, ela já tinha 1 aninho e pouquinho, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Eu queria abrir a boca dela e fazer a manobra. Eu tava com a mão suja. Eu falei, eu tô com a mão suja, eu não posso fazer isso. Porque eu falei, tava ali me descrevendo, sabe? E ela tinha, assim, o que a gente chama hoje de um duvidoso. Que foi do alto do meu filho. E que ficou ali, ficaria como um duvidoso, mas assim, com toda a minha clínica não seria duvidoso. A gente operaria, né? Mas, enfim, o tempo passou, né? Tive outro filho, tive uma outra experiência de amamentação que foi melhor e ele não tem. Ele foi avaliado e ele não teve. Como que influencia, né? Influencia muito. Nessa experiência, né, das mães com amamentação, a evolução da ciência, do diagnóstico, do acesso à informação, do conhecimento. E foi por causa disso, meninas, desse bate-papo que a gente está tendo aqui de forma tão leve, mas tão informativa, que a gente resolveu criar esse podcast, né, Lari? Pra gente conseguir alcançar pessoas que não têm condição de contratar, né? Porque a gente sabe que realmente na rede privada o acesso é limitado, não tem tantos profissionais como deveria. No caso de Macaé, é um hospital muito bom, tem profissionais muito bons, mas que atende uma demanda da região, não só de Macaé. Então, é claro que de alguma forma vai ficar defasado, né? A gente reconhece isso. Mas que a gente consiga cada vez mais falar sobre, né, informar, porque realmente o conhecimento, ele liberta a mãe, né, que é o nosso objetivo aqui, da culpa. O conhecimento liberta a mãe da culpa. Quando eu ouvi da consultora amamentação que o meu filho ia precisar da fórmula, eu entendi que ela estava sendo bem indicada. E por mais que fosse um desejo meu amamentar exclusivo e eu tivesse me sentindo, sim, triste por não conseguir mais ser exclusivo, eu entendi que não foi porque eu não queria sentir dor, ou porque eu achei que não valia a pena, Seu foco sempre ou tava porque nele, eu né? achei que, sei lá, ia me dar muito trabalho. Não. Sim, entramos com a fórmula, fizemos a amamentação mista, e eu lembro de uma frase que Lívia me falou: um pouco de leite materno é melhor do que nada de leite materno. Essa frase me marcou. E foi por isso que eu levei, né, a amamentação até onde a gente conseguiu. E isso, eu acredito que isso faz muita diferença na vida do meu filho. Hoje meu filho é um bebê muito saudável, sabe? Eu agradeço muito a gente ter tido esse apoio profissional, e é por isso que a gente tem que disseminar essa informação nesse podcast. Lívia fala uma coisa e eu nunca visualizei, e hoje eu tenho tanta clareza. A amamentação é saúde pública. Sabe? É sobre isso. É saúde pública, é uma questão que tem que ser discutida na política, entendeu? A gente precisa... Tem que ser acessível para todo mundo. Exatamente. Ter essa acessibilidade, porque hoje ainda não são todas as pessoas que conseguem realmente pagar os profissionais, né? Para ter esse suporte. A gente sabe, com toda a limitação, que a gente, na rede pública, e até mesmo hoje, qualquer hospital privado em Macaé não tem um banco de leite. Você saiu de lá, você pode ter tido seu bebê na rede particular, você não pode voltar lá. Volta. Fala assim, oi, não estou amamentando, tem alguém aí? Não tem. Não tem acompanhamento. Passa na emergência da pediatra. E aí a pediatra da emergência vai falar, procura alguém e tal. Não tem, entendeu? Então é questão de saúde pública mesmo, sabe? De acessibilidade, de banco de leite, de locais que as mães possam ir. E agora Macaé tem, não tem? Uma casa de amamentação? Não. Não? Como é que é? Um dos postos de saúde aderiu à unidade básica amiga da amamentação. Sim, então foi isso que eu vi. Tem uma sala que tem atendimento à amamentação. Pelo menos a teoria é isso. Mas aí só pode atender os moradores daquela região. Como é dentro de uma ESF, de uma Estratégia de Saúde da Família, do Visconde. Então, só pode atender os moradores do Visconde. Gente, vamos deixar aqui nosso apelo, né? Já que esse podcast é gravado de Macaé, fica aqui o nosso apelo, né? Ao prefeito, aos secretários, que façam, né, mais dessas salas em outras ESFs, que seria o ideal, né? Meu sonho seria um banco de leite e todas essas salas, e todas as ESFs fossem postos de coleta. Imagina. Você vai lá, você luxo, consegue... né? Vamos alcançar. É atendida e aí manda ainda o leite lá pro HPM.
Meninas, o papo tá ótimo, tá fluindo super bem, mas agora a gente vai chamar os comerciais e a gente já volta. A infância é feita para brincar, sonhar e se expressar. Na Lé Concré, moda infantil é sobre conforto, estilo e muita diversão. Vista os momentos mais especiais da infância, com quem entende de moda infantil. Lé Concré, estilo que acompanha cada passo. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez, a Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. A gente não pode terminar o episódio de hoje sem agradecer os nossos patrocinadores que fazem o Mãe Pode acontecer, né, Lari? Ilume Acessórios, Her Moda Feminina, que é a loja que nos veste, né, que nos deixa mais bonita, Aerocópias, Ótica Ijucá, Big Brooks, melhor Brooks de Macaé, Unhas Cariocas, temos muitos patrocínios, né? Então, assim, fica aqui nossa gratidão, Rei Eletrônicos, Agilize Imobiliária, Casa dos Colchões, também nossos parceiraços, Monteiro, Mamãe Eu Quero, maravilhosa, né, Lili? Monteiro Designs, que fez essa logo linda. Temos também a Clínica Pélvica, né? A Júlia, que cuidou da gente na nossa gestação e no nosso pós. Facilitói, Lé Concré. Tá sempre com a gente, né? Desde o início aqui desse projeto, também parceiraças. Então, muito obrigada a todas as empresas, todas as marcas, né? Que apoiam o nosso Mãe Podcast. E se você é empresário aqui na região e também quer ter a sua marca divulgada por aqui, é só chamar a gente. Isso aí. Estamos de volta e chegou a hora de um quadro que a gente ama nesse podcast. Vai, Lari. Então, agora são perguntas, algumas polêmicas, mas a resposta é objetiva. Desafiador pra vocês, né? Fica aí o desafio. Vamos tentar. Como saber que o bebê tá saciado? Normalmente ele relaxa. Fica nocauteado, assim, de ver. E dorme feliz. Dá até um sorrisinho no final. Entendi. Nath, agora pra você. Depois que a criança passa pelo corte da linguinha, a língua pode colar? Pode. É uma verdade. Como, Nath? Se não tiver um cuidado com a movimentação correta dessa linguinha na pós-cirúrgico, o excesso ali da fibrina, com essa baixa movimentação, ele pode fazer uma aderência, que a gente chama, e dar uma fibrose. E que é o que a gente chama, o colar é dar uma fibrose ali. Então, ele limita o movimento que a língua poderia fazer. Deixa eu só fazer uma outra pergunta, então. E qual é o melhor exercício para esse bebê não colar? Fala. Mamar no peito. Exatamente, obrigada. É fisiológico, gente. Esse é o 01, entendeu? Obrigada. A gente pode, sim, com a fonoaudiologia, com incremento, manobras, fazer o movimento mecânico, mas fisiologia é o bebê no peito. Obrigada. Lívia, existe uma idade limite para parar de amamentar? Até onde a mãe quiser, tá? Não é onde o bebê quiser, não. Quem manda no peito é a dona do peito. Agora pra você, Nath. Chupar dedo é tão prejudicial quanto chupar chupeta? Então, dedo, ele é também fisiológico. Vai ter a fase oral do bebê e ele vai colocar a mão na boquinha. Isso apavora algumas mães. Elas começam, tá chupando o dedo, eu vou tirar. Não, ele precisa desse contato. Essa sensibilidade oral, ela precisa acontecer, mão na boca. Qual é a próxima fase? Levar o alimento na boca. Ele precisa disso. Só que, agora eu vou... A minha opinião, tá? Isso também é polêmico no nosso mundo. Quando a criança encaixa no céu da boca e faz aquele movimento perfeito. Encaixou o dedo de apoio, encaixou, apoiou, fica mais acoplou, difícil. principalmente o dedão. Gente, é pior, porque dedo você não corta, você não esconde. A chupeta, você consegue tirar.
Então, tem que ser, assim, bem avaliado, sabe? Qual que é a fase que o bebê está, para entender se não é uma fase oral. E aí, eu, Natália, fonoaudióloga e mãe, prefiro lutar, tirar a chupeta, entregar Papai Noel, jogar no caminhão de lixo, mas o dedo você luta mais, tá? Normalmente, a gente vê uma dificuldade muito maior de tirar o dedo. Eu lembro de uma amiguinha, agora me veio ela na cabeça, da escola. A gente já grandinha, tipo, 8 anos, que ela chupava dedo. É difícil. E é difícil você ver 8 anos chupando chupeta. Exatamente. Eu sempre falo pra pessoa, pra acompanhar. Vamos ver como é que esse bebê vai se comportar. Tá estendendo muito essa chupação toda de dedo? Vamos tentar tirar já o quanto antes pra não se estender tanto assim. Pra Lívia agora. O colostro é de fato a primeira vacina do bebê? Com toda certeza. Precisa de mais alguma coisa? Para mães que não querem amamentar. Não quero, não gosto, não quero. Se ela der só o colostro e começar com a fórmula, isso muda alguma coisa? Total, muda muito. Uma gota de leite é muito mais do que nada de leite. Não importa a quantidade que ela recebeu durante o quanto tempo que recebeu. Receber um pouquinho já vai fazer toda a diferença. Perfeito. E agora, para finalizar, para vocês duas. Uma mãe que não faz aleitamento materno exclusivo, significa que ela vai ter um filho que vai ficar sempre doente? Não é verdade também, gente. Total, Não mentira, concordo. não. O meu filho mesmo, ele fez a amamentação mista, né, até os 8 meses. E meu filho é super saudável. Meu filho é dificílimo. É muito duro ficar até, doente. A Larissa. realidade é que a amamentação é meio que garante a diminuição dos riscos para as doenças, mas não E significa também que a não fórmula significa não que vai não ter. vai ter. E assim, é duro, e acho que a gente nem pode se colocar nesse local de fala, porque é a realidade de muitas. Se eu falar para vocês da minha realidade de UTI neonatal, muitas mulheres saem dali e não conseguiram amamentar, às vezes nem uma gota, porque a situação foi gravíssima. Tem bebês que eles só podem asseio materno 2 meses depois de nascimento. Aí se a gente separa, né? E quando há separação, e por tantas intercorrências, a gente não conseguiu manter o leite dela. Então, e é duríssimo isso, tá? Sim. Quando eu tenho a oportunidade, o bebê tá liberado para fono, vamos sugar. Chegou o dia que ela sonhava, cadê o leite? Mas Natália, independente da condição, eu cheguei no hospital, eu tenho que parecer, eu tenho um bebê liberado, ele vai ao seio materno. Tem que ser. Tá? Independente se ele tem 2 meses, 3 meses. Mas, de fato, eu não posso dizer que essa criança vai ser mais doente do que outra. Isso aí a gente entra na Num controle de Deus também, né? A comprovação científica de que o leite materno é melhor para tudo, diminui os riscos e tudo, mas não significa que quem tomou fórmula não vai ser saudável. Sim. Amei, gente! Um bate-papo super interessante, assim. Acho que são assuntos muito importantes que devem ser falados. Existem muitos tabus, né, em relação à amamentação. Sim, isso aí. Muita coisa. Eu acho que é um assunto que ele é sempre infinito. A minha sensação é essa. Toda vez que eu participo, eu vejo que é infinito, que a gente pode desdobrar mais e que as mulheres podem aprender. Eu estava falando até com você antes, né? As pessoas me perguntam, por que você não é enfermeira obstetra? Por que você não é doula? Não dá, gente. A amamentação já é muita coisa. Tem assunto para... Vamos fechar com chave de ouro? Vamos. 3 mitos da amamentação. Vou deixar para Lívia. Beber água dá leite. Não dá leite, mas amamentar dá sede. É isso. Amamentar dá sede, você precisa beber água para repor o que você perde de caloria. Inclusive, vou dar uma olhinha aqui. Mas beber 3 litros d'água, 3 até vai, porque é uma média aí que a gente aumenta um pouquinho que a gente deveria tomar. Não estou falando que não precisa beber água, precisa, todo mundo precisa. Mas é o que todo mundo precisa, não é especificamente porque está amamentando. E tem alguma comida, alguma bebida que dê leite? Me mandaram comer canjica, tomar suco de uva, comer canja. Ih, gente, me deram muitas dicas no meu Instagram. Canja de galinha velha que falaram pra mim. Velha. Tem que ser velha, adoro. Isso também é outro mito em relação à alimentação, só que eu vou muito mais da parte psicológica da parada. Você tá lá num puerpério, né? Desesperado, não tem ninguém pra te ajudar, você tá naquela vida louca, com a olheira que vem aqui. E aí chega alguém que você gosta, traz uma comidinha que você gosta, fez especialmente para você. Aquilo tudo ali, você comer aquilo ali vai te dar uma sensação tão boa de prazer que vai ajudar a liberar a ocitocina e o leite vai ser liberado. Não vai ajudar diretamente na produção, mas vai ajudar diretamente na ejeção de leite, que às vezes a gente só tá com problema de ejeção, não é de produção. Então só precisa liberar esse leite e isso vai ajudar. Peito murcho tem leite? Muito. Espirra aí agora, você vai ver. Gente, chamou de peito murcho. Eu sei que tá murcho. É ótimo. Peito
murcha deveria ser a meta de vida de toda pessoa que amamenta. Inclusive, eu recebi um comentário quando eu tava grávida, né? De uma amiga, como se eu não tivesse poder de ter leite. Porque meu peito era pequeno. Desaforo, né? E aí, quando ela viu, na verdade, né? Eu postando sobre sutiã, que eu comprei um sutiã M, que pra mim era grande, né? Porque eu sempre usei P. Ela falou, você tá doida, você tem que comprar G, porque você vai ter muito leite, você vai ter muito peito. E aí, lá pro final da gestação, quando eu não tive muito peito, ela fez um comentário como se eu não tivesse leite, como se eu não fosse conseguir amamentar, que não foi o caso. Eu tinha leite, né? Consegui tirar, fiz estoque, ofertei na colher dosadora, fiz tudo, gente, pra manter a amamentação pro meu bebê. Mas é um mito, né? Independente do tamanho do Eu peito. também uma menina que falou, eu tinha certeza que eu não ia precisar, por isso que eu nem contratei consultora antes, porque eu tinha certeza que eu não ia precisar, meu bico é enorme, não tem problema nenhum. E o problema foi justamente o bico enorme. Porque o bico é enorme, o bebê pega só na metade, não consegue tirar o leite como precisa. Gente, vários mitos. Depois a gente faz uma edição só com os mitos, Sim. tá? E aonde que o pessoal encontra vocês? Como é que pode ter acesso a mais informações sobre vocês? A minha maior rede social é o Instagram, né? No meu Instagram é Lívia Sá Amamentação. Acho que é só isso. Tem bastante dica lá, bastante informação. E qualquer coisa, tem meu telefone também lá, pode mandar mensagem direto pra mim. Eu tô lá no Insta também, nataliarodrigues.fono, Natália sem H. Tem informações, tem meu contato, eu atendo na Clínica Ecoar. E, precisando, estamos lá. Também podem me encontrar aí pelos hospitais da vida. E, gente, olha, antes da gente encerrar, a gente gostaria de agradecer muito aos nossos patrocinadores, né, Lari? Gente, deixa eu pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Estamos no verão, né? Muito calor. Então, a dica de hoje, lá da Le Concret, são para os nossos babies ficarem bem fresquinhos e protegidos, né, no verão, né, Lari? Vai mostrando aí, ó. Tem boia. Muito mais confortável essa para os bebês, né? É até 25 quilos essa. Olha isso, gente. É um colete. E aí você coloca nos bracinhos também. Eu acho que essa é até mais segura também. Ela é mais segura porque não saudade. escorrega, né? Senão vaza do braço. E aí, meninas, os bebês de vocês já são bebês maiores, né? Sim. O meu Quantos tem, anos? Não, o meu tem 2 aninhos. Ah, Essa 2 aqui é anos. pra tem. ele. É, Então, essa esse aqui aqui dá tá nele, pra ó, toda, 2 é velha. E tem a mamocinha. O E meu você? tem 9, o meu é quase um adolescente. Dá já. saudade, Lívia, quando vê essas roupinhas? muita Vai coisa. tentar outro? Não sei. Acho que vai. Tá meio balançada. Vontade eu tenho, mas a gente bota um pouquinho do pé no chão, fica mais complicado. Sim, entendo. Olha, gente, que coisa mais linda. Isso aqui é um macaquinho, né? Lindo, gente. Com proteção UV. Combinando. Olha isso. Esse aqui você mostra que sua filha tem um. Ana tem esse, gente. Chiquérrimo. Minha filha é estilosa, tá? Já vi. Olha que coisa É, linda, mais gente. Que delícia. Ó, o chapéuzinho combinando também. E ó, dá pra trocar fraldinha por aqui. Isso super é muito importante. prático. Uma malha super fininha, não incomoda, né? Também com proteção UV, porque esse verão tá de matar, né, galera? Vamos proteger os nossos bebês. Já fica a dica para as mães, para as gestantes, para você que quer presentear uma amiga, né, que vai ter bebê em breve, ou que o bebezinho vai fazer aniversário. E uma Leva dica um boa crepe. também é que lá tem muitos apetrechos, inclusive pra quem não consegue amamentar diretamente no peito e proteger a amamentação. Sim, lá tem muita sim. coisa legal. Tem concha, né? Tem bomba. bombinha. Aham. Sim, Le Concret Muito bom. é uma loja completa. Por isso que são nossos patrocinadores, né? E agora, gente, olha quem tá presente. Melhor cookie da Vai me dar um região. negocinho, coração. Se fez presente Eu não aqui aguento. como um mimo para as nossas convidadas. Eu quero que vocês experimentem e digam se é exagero nosso, tá? Tá. Fala Eu os sei que sabores. não é exagero, porque eu M&M. gosto muito. Chocolatudo. Ai, tudo que eu precisava nesse momento. Azul. Como é que é o nome do negócio que faz? É do barulhinho? SMR. Eu nunca sei como é que é. isso aí. É. Meu filho que sempre me falando, quero SMR. Gente, eu posso mostrar aqui, ó. Gente, Isso aqui, ó. Olha isso aqui, Olha. pelo amor de Ai. Deus. vou mostrar o meu também, ó. M&M, delicioso. Eu já comi, gente. É exagero? Não é, derrete na boca. É maravilhoso. É Derrete na impossível boca. não comer Nunca na vou hora. falar. Não. Isso daí E com aí você quer comer de cafezinho. Não vou te falar. E ó, Ilume. Estamos sempre de Ilume. Maravilhosa. por aqui. Eu amei. Nosso look Her. Quero falar pra Rayane que eu tô de her. Olha!
um mimozinho Gente. da nossa patrocinadora Tô amando isso aqui. maravilhosa. Ilume Obrigada, Acessórios. Tudo que obrigada. vocês precisarem de acessórios, vocês encontram por Já lá. amei também. Obrigada. Aproveitem, meninas. E tá super na tendência, ó. 2 banhos juntos. Dourado e prata. Já usaram, assim? A Não. combinação? Lindo. Tá super em Maravilhoso. alta, né? Eu tô usando, né? A primeira vez, mas tô gostando. Eu amei. Já fica a dica. Eu amei. Delicadinho Gente. do jeito que eu preciso. Ai, arrasou. Meninas, agradecer mais uma vez a participação. Voltem sempre, as portas estão abertas. Vamos fazer uma edição especial futuramente, só dos mitos e das polêmicas. Que é o que dá engajamento, né, gente? Vamos às tretas, vamos às tretas. E a gente deseja muito sucesso, né, na caminhada profissional de vocês. Gratidão por ter topado o convite de primeira. Nosso podcast está só começando, né, Lari? Sim. Mas a gente sente que é uma missão, né? Esse espaço aqui tem um propósito e vocês fazem parte disso, né? Que é de fazer com que as mulheres e mães possam ouvir e ser ouvidas. Com toda certeza. Muito Beijo. obrigada e até o próximo Tchau, tchau. episódio. Obrigada.